Oi, vamos para a segunda parte então sobre estudo de ângulos. Então, retomando um pouquinho aí o que a gente viu no vídeo anterior, ângulo, então, é o que? É a inclinação, então, é uma medida que a gente vai fazer através de duas semi-retas que se encontram num ponto em comum, ou duas retas, né? Ou dois segmentos, formando então uma inclinação, tá? Então ficou bem simples assim. Então é a abertura lá, né? Então é a medida da abertura, é a inclinação. Bom, este ângulo a gente utiliza uma unidade de medida e essa unidade de medida é o grau, que é a unidade de medida para ângulo. Assim como o grau também pode ser utilizado para a unidade de medida de temperatura, né? Temperatura do corpo, temperatura do clima, né? Hoje está 30 graus, fez 27 graus, né? E a temperatura do corpo. Então, é uma unidade que a gente usa. Assim como a gente usa para medir, por exemplo, altura, tá? Uma altura a gente usa metros, a gente pode usar centímetros, aí é outra unidade. Então, para nós, então, esta abertura, esta inclinação, ela vai ser utilizada por graus, beleza? Tá. Bom, o que a gente vai ver hoje? Como a gente dá nome para esse ângulo ou para esses ângulos, né? Da forma com que eles vão nos aparecer, tá? Então, por exemplo, aqui, vou começar colocando aqui um ângulo. Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Vou colocar aqui um ângulo. Então, este ângulo ele foi formado por duas semi-retas, não é? Semi-reta é aquela que tem início e não tem fim. E para formar o ângulo, elas têm que se encontrar num determinado ponto. Este determinado ponto de encontro no ângulo, ele é chamado de vértice do meu ângulo. Então, aqui, ó, este pontinho aqui, ele vai ser o vértice. Eu vou chamar ele de O. Lembram que ponto a gente indica sempre com letra maiúscula do alfabeto. E a semi-reta, a gente vai indicar, ela tem infinitos pontos, e a gente indica sempre por 2 pontos, para a gente poder dar um nome para ela, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um ponto A qualquer e aqui um ponto B qualquer. Então, se eu quiser identificar quem são essas duas semi-retas, eu consigo identificar. Então, como é que eu dou nome para essas duas semi-retas, como a gente já viu em algum videozinho lá atrás, em ponto reto e plano? Como é que a gente dá nome para esta semi-reta? OA e esta semi-reta OB. Pode ser a O? Não, porque é sempre como é uma semi-reta, ela tem início e não tem fim. Então, o primeiro ponto é onde ela começa e por onde ela segue, tá? Então, e essa semi-reta em cima, então é a indicação de que eu estou falando de uma semi-reta, beleza? Tá. Então, o nome deste pontinho onde elas se encontram é chamado de vértice. Muito bem. Então, agora, onde é que está a minha inclinação? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar em azul a minha indicação, que é este ângulo aqui que eu estou me referindo. Então, eu tenho que dizer para vocês que ângulo eu quero, que ângulo, por exemplo, qual medida, né? Quantos graus tem este ângulo? Porque ele pode ser na parte interna e ele pode ser na parte externa. Então, a parte limitada entre as duas retas aqui
é a parte interna e aqui a externa. Então, aqui, tranquilamente, é o meu ângulo que está em azul. Como é que eu vou dar um nome para ele? Então, agora vem o nome, como é que eu indico este ângulo? Aqui eu indiquei as semi-retas. Agora, isso aqui que está em azul, que é o meu ângulo, como é que eu indico ele? Então, eu vou indicar por A, O, B. A, O, B. O O, que é o meu vértice, ele sempre vai no meio, tá? Porque ele é o vértice, então ele tá sempre no meio. E aqui tanto faz eu dizer A, O, B, como B, O, A. Então, esse chapéuzinho aqui em cima indica ângulo, tá? É uma indicação de ângulo. E ele sempre vai ter aí as duas semi-retas que estão limitando aí este ângulo. Como aqui eu só indiquei o ângulo azul, tá? Aqui eu só tenho duas semi-retas, então eu também, ao invés de colocar ou AOB ou BOA, posso também indicar simplesmente pelo ângulo O, porque aqui eu só tenho um ângulo. Eu poderia também pedir o ângulo de fora, porque aqui fora eu também tenho um ângulo. Aqui fora eu também tenho um ângulo, mas se eu quiser saber a medida deste ângulo, eu tenho que indicar para vocês. Normalmente se pede o ângulo aqui que está entre elas, o ângulo aí nessa região interna. Mas tem que ficar bem claro que, na verdade, aqui eu tenho dois ângulos, tá? O que tá dentro e o que tá fora, certo? Então, este ângulo aqui que tá aqui dentro, eu não medi ainda, a gente não tá vendo medida, mas a gente já sabe que ele é um ângulo agudo. Por que ele é um ângulo agudo? Porque ele é um ângulo menor que 90 graus. Ora, como é que eu sei isso? Ora, porque se aqui tá o de 90, lembra? O de 90 é o retinho. Ó, ele é menor que 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo. E esse aqui de fora, ele é maior que 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso, certo? Então, é dessa forma que a gente vai dar nome para o nosso ângulo. Qualquer uma das três maneiras, tá? Isso quando tiver duas semi-retas, perdão, construindo este ângulo aí. Beleza? Então, tá. Bom, agora a gente vai ver outro exemplo. Agora eu vou colocar aqui onde tem três semi-retas se encontrando, porque posso ter, no mínimo eu tenho que ter duas, né? Mas eu posso ter três, quatro, posso ter quantas semi-retas eu quiser que vão se encontrar num determinado ponto. Então, por exemplo, aqui eu vou desenhar. Vamos colocar mais para cá, para centralizar em quadro. Ó, aqui eu tenho três semi-retas se encontrando num ponto em comum. Que ponto é esse? As três estão se encontrando neste ponto aqui, certo? E eu vou chamar esse ponto como eu quiser, tá? Vou botar ponto O de novo. Muito bem. Quantos ângulos eu tenho aqui? Aqui eu não tenho só dois. Na verdade, a gente está vendo sempre ali os internos, tá? Mas aqui eu não tenho só um ângulo. Eu tenho mais de um ângulo e tenho mais de dois ângulos, porque são as aberturas. Então, primeiro a gente vai indicar as três semi-retas aqui. Então, vamos ver primeiro essa semi-reta. Vamos colocar um ponto A aqui, um ponto B na outra e um ponto E na outra. Então, quem são as minhas três semi-retas que estão se encontrando num ponto em comum? É a semi-reta OA, vou botar aqui, OA. Qual é a outra semi-reta? OB. E a outra semi-reta OE. Então, aqui eu tenho três semi-retas. O ponto O é o meu
vértice, que é onde as três semirretas se encontram. Então, vamos enxergar aqui onde é que estão esses ângulos formados por essas três semirretas. Então, primeiro vamos ver esse aqui. Vamos ver nesse sentido. Esse ângulo aqui que eu vou pintar de preto. Tá meio tortinho, mas é mais ou menos isso. Então, este ângulo aqui que está em preto, como é que eu indico este ângulo? Que a gente viu agora há pouco. Então, como é que eu posso dizer? É o ângulo. Eu posso dizer, por exemplo, que é só o ângulo O? Não, porque aqui eu tenho vários ângulos, né? Então, este ângulo aqui é limitado por quais semirretas? Reta OA e a semirreta OA e a semirreta OB. Então, como é que eu vou colocar o nome para ele? A, O, B. Então, o que está em preto é o A, O, B. Também serve B, O, A, como a gente já viu no exemplo anterior. Aonde mais eu tenho ângulo aqui? Vamos agora pintar de outra cor. Ah, eu tenho este outro aqui, ó, que tá em azul. Ah, muito bem. Então, este que tá em azul é um outro ângulo. Este que tá em azul está limitado por quais semirretas? Ah, por essas duas aqui, porque agora é daqui até aqui. Então, o meu ângulo que está em azul, como é que eu vou dar um nome para este ângulo que está em azul? B, O, E. B, O, E. Ah, pode ser E, O, B? E, O, B? Pode também. Não esqueçam que o verso tem que estar sempre no meio com o chapéuzinho em cima que está indicando o ângulo. E eu tenho mais algum ângulo aí? Tenho, né? Tenho mais um ângulo aí. Eu tenho, por exemplo, eu posso usar a reta, a semirreta OE e a semirreta OA. E aí eu vou ter este ângulo aqui, ó. O que tá em vermelho. E o que tá em vermelho, vamos colocar bem marcado aí. O que tá em vermelho, tá meio tortinho, mas dá para mais ou menos enxergar, é o ângulo meia-lua. Ângulo meia-lua é chamado de ângulo raso. Quantos graus este ângulo mede? Esse eu sei quanto mede. 180 graus. Então, o vermelhinho, como é que eu vou colocar? É o ângulo A, O, E. Então, ele fez aqui, ó, ele saiu A e chegou lá no E. Então, A, O, E. Ou E, O, A. Mesma coisa. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos aí de ângulos. Eu tenho 3 ângulos aí, certo? Este ângulo, então, pretinho, né? O AOB é um ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus, ele é fechadinho. Esse ângulo aqui azul, ele é um ângulo agudo? Não, porque se eu pensar aqui, vamos ver uma outra cor, vamos pegar aqui o preto. Se eu pensar aqui, ó, aqui tá o ângulo de 90 graus, né? Aqui tá o meu ângulo de 90 graus. Ele é maior que o ângulo de 90 graus, né? Olha lá, aqui tá o 90, ele passou dos 90 graus. Aqui para lá, ele tá no outro sentido daí, né? Então, se ele passou dos 90 graus, este ângulo que está em azul é um ângulo obtuso, certo? E o ângulo vermelho, que é o ângulo de exatamente 180 graus, é um ângulo raso. Então, aqui eu tenho os 3 tipos de ângulo. O agudo, que é o que está em pretinho. O obtuso, né, que é um ângulo mais abertinho, passou
olha eu aqui, né? Aqui tá o 90, né? Ele passou dos 90 graus, então ele é obtuso. E o vermelhinho, que é o ângulo raso de exatamente 180 graus, ok? Então, para ficar bem claro aqui, como que a gente dá nome para esses ângulos. Vamos ver outro exemplo. Vamos pegar aqui outro exemplo. Vamos pegar aqui. Para deixar bem. Tá? Vamos colocar outro nome aqui para o vértice. Agora eu coloquei para o vértice o A. Quantos ângulos eu tenho aqui? Também eu tenho 3 ângulos aqui. Então, não posso dizer ângulo A. Quem é o ângulo A? Então, vamos colocar aqui também de cor diferente para a gente enxergar bem. Então, antes disso, a gente tem que dizer quais são as minhas semirretas, né? Para isso, eu tenho que dar mais um pontinho para cada uma delas. Vamos chamar essa aqui de semirreta AE, essa aqui AX e essa aqui AT. Então, quem são as minhas 3 semirretas que estão formando ângulos aqui porque elas se encontraram num ponto A? Este ponto A é o meu vértice, porque é o ponto em que as 3 estão se encontrando, tá? Então, quem são as minhas 3 semirretas que apareceram aqui? AE, vamos botar lá em cima. AE, notação de semirreta. Deixa eu botar lá para... Ficou aparecendo lá. Vamos botar mais para baixo. Aí. Aí. Que é o símbolo, então, de semirreta. E como eu já disse, aqui eu não posso trocar, porque é sempre do ponto de partida. Ponto de partida, o início da minha reta. E segue por qual ponto eu indicar ali. Então, aqui, AE, e lá o símbolozinho de semirreta. Esta outra semirreta aqui é a semirreta AX, e o tracinho em cima. E esta terceira, AT. Então, essas são as 3 semirretas que eu tenho ali, ok? Vértice A. E essas aqui são pontos que eu destaquei em cada uma das semirretas. Agora vamos ver os ângulos que eu tenho aqui formados por essas 3 semirretas. Então, vamos começar por este ângulo aqui. Esse aqui bem fechadinho. Então, este ângulo aqui, que vai ser o ângulo pretinho. Como é que eu indico este ângulo? Qual é o nome que eu dou para ele? Por quais semirretas ele está limitado? Então, é a semirreta AE e AX. Então, como é que eu dou um nome para ele? EAX. EAX. O A tem que estar no meio porque é o meu vértice e vai o chapeuzinho em cima do vértice. Além de EAX, eu também posso dizer ou XAE. XAE. Então, é o mesmo ângulo. Perfeito? Qual é o outro ângulo que a gente enxerga aqui? Ah, eu tenho esse aqui em azul, prof. Então, aqui é um outro ângulo que eu tenho, o que está em azul. Muito bem. Então, este ângulo que está em azul, ele é formado por quais semirretas? AX e AT. Então, qual é o nome que eu dou para ele? XAT, XAT, e o chapeuzinho em cima do A, ou também TAX. É o mesmo ângulo. TAX.
certo? Então, aí eu tenho outro ângulo aí. E agora, qual é o terceiro ângulo que eu tenho? Ora, pelas retas AT e AE. Porém, vocês estão vendo que ela forma um ângulo de 90 graus. Vou colocar grandão aqui, ó. E aí, ângulo de 90 graus, a gente indica pelo quadradinho, certo? Então, ali o terceiro ângulo, que é pelas duas semirretas AE e AT. Então, qual é o nome que eu dou para este ângulo? EAT. EAT. Chapeuzinho em cima. Ou TAE. Então, aqui vocês verificam que eu consegui mostrar aqui os três ângulos diferentes que eu tenho, tá? E este ângulo aqui, EAT, eu já sei que ele é de 90 graus. Esse em pretinho ainda não medi, a gente ainda não tá medindo, mas eu sei que ele é um ângulo agudo. Por que agudo? Ora, esse aqui é o de 90 e ele é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. E o azul também é agudo? Também, porque ele é menor que 90 graus. Ó, aqui tá o 90 graus. Aqui tá o 90, ó. Ele é menor que 90 graus. Então, neste caso, ele também é um ângulo agudo. E tá aqui o nomezinho que a gente deu para eles. Perfeito a aula de hoje? Então tá, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo e a aula de hoje foi como que a gente identifica esses ângulos, quem é o vértice e como que a gente vai identificar esses ângulos. Perfeito? Abraço, até o próximo encontro.